Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque a gente pode parar durante a semana, como a gente faz, e a gente pode se reunir com nossos irmãos. E nesse exercício de se reunir, Pai, a gente tenta um pouco se desligar do que está na nossa mente e coração, desse turbilhão de coisas, e a gente tenta focar no Senhor, Pai, e ouvir do Senhor, ouvir da Tua palavra. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a graça de entender que falar sobre a Bíblia não é um ato unilateral, Senhor. Não sou eu que estou aqui para ensinar os meus irmãos. O Senhor me deu alguns dons e eu coloco eles à disposição da igreja, mas todos nós juntos, Senhor, conversando, falando das nossas próprias experiências, falando das nossas próprias leituras, tudo isso serve para que a gente possa enxergar o Senhor melhor, crescer em comunidade, Deus, e caminhar mais parecido contigo, Senhor. E é o que eu te peço que o Senhor nos dê a graça de experimentar hoje, Pai. Nos ajuda a entender esses textos, nos ajuda a entender também como é que eles conversam conosco, Deus, como é que eles abrem a nossa compreensão, não só de quem nós somos, mas especialmente de quem o Senhor é, Pai. E olhando para o Senhor, Deus, grande como o Senhor é, sábio como o Senhor é, santo, eterno, a gente possa se encantar de novo por Ti e que a gente viva a partir do Senhor e da Tua palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu te imploro que o Senhor faça isso por nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está indo para o final do Evangelho de Mateus. Amor, você pode desligar esses dois aqui, que fica voando? Obrigado. A gente está indo para o final e o Evangelho de Mateus, ele tem uma particularidade que o distingue dos outros. A gente já conversou algumas vezes sobre os evangelhos, e aí você sabe que nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos, e eles são chamados sinóticos porque essa palavra, né, grega tem a ver com familiaridade. Eles se parecem uns com os outros, que são Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho bastante diferente, ele tem características específicas, mas ainda dentro dos sinóticos, nós temos evangelhos que agem e se debruçam sobre temas específicos e usando estratégias específicas. O de Mateus, às vezes, é chamado do evangelho dos discursos, porque nós temos 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro deles a gente viu com bastante cuidado, que é o Sermão do Monte, é o que abre o ministério público de Jesus. E nessas últimas semanas a gente está no último dos discursos de Jesus. Se você voltar à sua Bíblia aí, acho que eu nem falei para vocês ainda, né? A gente hoje vai para o 25. Mas se você olhar com cuidado, Jesus está falando desde o 21. A gente viu esse ato de Jesus de entrar em Jerusalém, e a partir desse momento que ele purifica o templo, ele começa a falar. E falando, ele vai até o 25, que é o que a gente tem hoje. Então, 21, 22, 23, 24, 25. 5 capítulos, irmãos, só de Jesus falando. É quase como se fosse um grande sermão de Jesus. E aí eu tenho insistido muito com vocês, irmãos, da gente lembrar aquilo que está na base dessa experiência de Jesus. Porque, eu repito, é tão importante a gente perceber isso, irmãos. Nem sempre isso é importante, tá? O que eu quero dizer é, se você vai para o livro de Salmos, por exemplo, você não precisa saber qual era a circunstância que ensejou a criação daquela poesia para ser abençoado por ela. Não precisa. Mas muitas vezes saber muda tudo. E aqui é o caso. A gente já viu que Jesus entra em Jerusalém, naquilo que é conhecido como a entrada maravilhosa, né? A entrada triunfal, é o domingo de Ramos que a gente celebra. E a partir daí ele começa a falar, aqui é a sua morte. Jesus está nas suas últimas palavras. Ele está se despedindo. A gente já viu como esses discursos são eminentemente apocalípticos e como eles apontam para a inauguração dos últimos dias. A gente está vivendo os últimos dias. Nunca vou cansar de dizer isso. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Lá na frente, a gente pode falar sobre escatologia. Parece que o pastor Alfredo é especialista em Apocalipse, ele sabe todos aqueles detalhes. E ele pode falar, tirar todas as nossas dúvidas. Então, para além daquilo que a gente discorda, o fato... o fato é nós estamos nos últimos dias, desde que Jesus Cristo veio à Terra, morreu, ressuscitou, o Espírito foi derramado na igreja, inaugurou então o fim dos tempos.
isso é tão importante falar, e hoje a gente vai focar especificamente nisso, que até hoje a gente tem, ou pelo menos uma grande parte da igreja, tem a expectativa que vai surgir um tempo daqui a pouco que grandes coisas vão acontecer, uma encadeada, assim, uma sucessão de grandes acontecimentos e que vai disparar o fim. Bem, nós, reformados presbiterianos, não cremos exatamente dessa forma. Quando Jesus fala, vocês vão ouvir em guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, o amor esfriando. Irmãos, desde que Jesus foi aos céus, é assim. A gente, inclusive, eu não sei se você teve essa experiência que eu, mas eu pensei que eu ia morrer sem ver novas grandes guerras. Eu lembro demais quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, que eu fiquei, meu Deus, 2024, uma guerra desse jeito, não achava que isso ia acontecer. E não só está acontecendo, como a gente tem promessas que outras vão aparecer, esse conflito, ele pode escalar, né? E aí depois a gente teve toda essa questão Israel-Palestina, enfim. O que eu estou querendo mostrar para vocês é, esses grandes acontecimentos, eles se dão desde que Jesus começou a proferir essas palavras. Se você quiser a comprovação, que na minha opinião é tácita, de que a gente está no fim dos tempos, o primeiro sermão da igreja, quem profere é Pedro, Atos capítulo 2. A igreja recebe o Espírito Santo e começa a falar em línguas. E aí o pessoal diz... Diz o que mesmo dos discípulos? Estão bêbados, né? E aí Pedro fala, não, a gente não está bêbado. O que vocês estão vendo é algo ainda mais profundo que isso. Vocês estão vendo o cumprimento das profecias. Aí ele cita Zacarias que diz, nos últimos tempos derramarei o meu espírito. E aí Pedro está falando, o Espírito de Deus, que antes era confinado a algumas pessoas, agora está sobre toda a carne, é isso que vocês estão vendo. Então, ele está dizendo, Jerusalém, vocês estão vendo que o fim dos tempos começou, e aí 3.000 pessoas se convertem de uma vez só. Então, irmãos, é uma atividade absolutamente chocante, profunda, que mostra que a gente está vivendo o final da história. Isso traz uma pergunta importante. Eu até converso isso com minha mãe com uma certa frequência. Minha mãe fica falando assim, Rafael, a gente fica falando que Jesus vai voltar, mas todo mundo sempre disse que Jesus ia voltar desde que ele subiu aos céus, não é? E parece que cada geração tem o seu marco para dizer, não, agora é agora. Todo mundo que vive fala assim, não, no passado até tinha alguns sinais, mas agora não é possível, agora tem que ser agora. Só que esse agora nunca vai chegando. E aí, a gente às vezes, e aí, quando eu falo a gente, somos nós, a gente vive uma experiência que o povo judeu viveu. Tem um trecho em Ezequiel que eu acho terrível. Deus fala assim, Ezequiel, diga ao povo, eu ouço o que vocês dizem. Vocês falam, Deus promete, 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 mas a gente nunca vê essa destruição. E aí Deus fala, então avisem, a destruição que eles estão dizendo que vai demorar, agora vai chegar de vez. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma experiência, irmãos, prática às vezes, de falar assim, acho que Jesus vai demorar ainda. Por quê? Porque ele não voltou até agora, faz 2.000 anos, né? Então talvez ainda demore muito. É esse sentimento que eu quero olhar com vocês agora, a partir do versículo 1, capítulo 25. A gente vai ver o capítulo inteiro hoje. Vai ser um voo mais panorâmico. Mas eu quero que você olhe comigo e perceba os detalhes do que Jesus está ensinando. Então, uma introdução bem maior que o normal, né? Mas para te dizer, a gente está no final do sermão, do final do ministério de Jesus. Ele vai terminar. E ele vai falar uma parábola. E, irmãos, eu até fui pesquisar hoje tecnicamente, parábolas e analogias são parecidas, mas não são exatamente as mesmas coisas. Jesus vai usar uma parábola aqui que se repousa numa metáfora, que se dá assim, a base dela é o casamento judaico. Então, as características do casamento judaico vão ser emprestadas para essa história, para que a gente entenda o que Jesus está dizendo. Então vamos lá. Jesus fala para todo mundo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E a gente não vai ler todo. Vamos reconstruir a história aqui, porque eu sei que você já sabe. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O que vem depois? Mas você sabe que você não pode muito, né? Porque você é café com leite nessa história, cara.
Não, e tem outra coisa, não tem problema demorar. Vocês já sabem que eu não tenho problema com esse silêncio, assim, eu tenho zero constrangimento com isso. Então, até alguém começar a chutar, a gente fica aqui, irmãos. Então, são 10. Tá, o pastor entregou. São 10 prudentes e 10 imprudentes. Nem sempre são essas palavras usadas, tá? Nesse caso, 5 e 5, né? São 5 prudentes, 5 são imprudentes, certo? Por que umas são prudentes e outras são imprudentes? Como é que a gente sabe disso? Tem um negócio com lâmpada. Como é que é? Beleza. As 10 virgens, cada uma delas tem uma lâmpada. E aí Jesus diz que metade levou óleo. E metade não levou óleo. É isso? Não. Todo mundo levou óleo. Mas o que aconteceu no meio do caminho? O óleo acabou. Essa é a questão. De algumas. E aqui, irmãos, vocês precisam entender. Assim, não é. Assim, a gente consegue entender sem isso, mas ajuda. Vocês sabem que a cultura judaica é muito diferente da nossa. Muito. Normalmente, no Brasil de 2024, pessoas vão se casar. Como é que elas. Não estou falando de crente, não, tá? Pessoas. Como é que elas vão se casar? Como é que elas fazem? Elas entram no Tinder, se conhecem, dão um match lá, ficam saindo. Depois fala assim, vamos casar? Aí se quiser casar, vai no cartório, se quiser, e casa e vai para casa. Mais ou menos isso. Não para o povo judeu. Uma boa parte dos casamentos judaicos se davam, vocês já sabem disso, né, na infância. E aí, óbvio, não estou dizendo que eles se casavam crianças. Mas eu falava assim, Alfredo, a Laura está aí de bobeira, né? Vamos fazer o seguinte, se eu tiver um filho, vamos fazer a Laura casar com meu filho? E aí a gente acertava entre a gente, se passam 15 anos, que se casava bem mais cedo do que se casa hoje, né? E aí, eles passam por uma segunda etapa, que é como se fosse um noivado. O casal, às vezes, nunca tinha interagido, irmãos. Eles nem tinham falado oi, do tipo apertar a mão. Eles iam para essa segunda etapa, que já havia uma promessa de casamento ainda mais enfática, e aí o noivo tinha um ano para provar que tinha capacidade de sustentar materialmente sua nova família. E aí, se nesse um ano ele morresse, a menina, no caso, já era considerada uma viúva. Olha que coisa, né? Curiosa. Mesmo ela não tendo se casado de fato, entre aspas, ela já era considerada uma viúva porque esse período intermediário que a gente chama de noivado era quase como se existisse casamento sem ter. Esse era o caso de José e Maria. Quando José estava prometido a Maria, esse era o caso. O casamento já estava acertado, eles já iam se casar, mas estava nesse momento intermediário. Tanto que ele só poderia abandoná-la por divórcio. E aí, o casamento especificamente, agora passado esse período, quando o noivo e a noiva iam de fato se casar, começava-se uma festa que durava 7 dias. E eu não sabia disso, eu descobri recente agora. Mas essa festa, alguns momentos estava todo mundo junto, como uma festa de aniversário que a gente faz, mas uma boa parte dela era assim, a festa estava acontecendo. E aí todo o povoado tinha esses 7 dias para ir lá passar um tempo com os noivos. Então assim, a festa começou segunda, a quinta-feira a gente vai lá. Aí ia, ficava com os noivos, até que chegava um momento em que se decidia que, acabou, vai todo mundo embora, e aí os noivos iam consumar o casamento, e aí começava a vida de núpcias. Então olha que loucura, né? Funcionava assim. E para dar o início da festa, tinha uma questão que é um pouco mais delicada, mas o fato é, em algum momento, o pai do noivo ia falar assim, olha, agora você tem você preencheu todos os requisitos, você pode ir começar a festa. E aí o noivo saía ao encontro da noiva e a festa começava. Esse encontro inicial, irmãos, ele não tinha hora para começar, definida. Não é como a gente faz hoje. Você recebe aquele convite, né? Tá lá. Aos 25 de dezembro, fulano de tal. Não era assim. Se esperava que a noiva, junto com suas amigas, estivessem prontas para que na hora que o pai do noivo falou, pode ir lá, ele ia, se encontrava e aí a festa começava. Esse é o pano de fundo. Então, o que eu estou querendo mostrar para você, irmãos? Olha como Jesus é, além de Deus, um ser humano absolutamente inteligente. Ele sabe de tudo, ele entende tudo. Ele vai amarrar todo o ensino, trazendo para nós, seus leitores, e ainda mais para os leitores iniciais, essa ideia de a qualquer momento alguma coisa pode acontecer.
Essa é a tensão que você deve sentir lendo essa leitura. As 10 virgens saem, todas elas têm óleo. A qualquer momento uma coisa pode acontecer, só que começa a demorar. E vai demorando. E vai demorando. E o que acontece é, esse primeiro grupo que começa coeso e funcionando junto, ele começa a se distinguir. Um grupo vai permanecer alerta e o outro grupo, paulatinamente, vai esmorecendo. Ao ponto que elas dormem. Todas dormem. O que muda? Quando elas escutam o noivo está vindo, umas têm óleo, as outras não têm óleo. E aí o detalhe é, só pode entrar na festa quem tem óleo. Então, olha o que Jesus está dizendo. Irmãos, percebam, olha como esse texto é maravilhoso. Olha como o Evangelho de Mateus é extremamente rico. Esses 3 textos aqui que a gente vai ver hoje, eles vão conversar, eles vão ter uma progressão. Mas no fim de tudo, Jesus está falando assim, meus filhos, depois de tudo que eu ensinei para vocês, eu quero que vocês percebam que o reino dos céus envolve uma expectativa da minha volta que vai envolver um certo sentimento que está demorando. Mas eu quero que vocês se mantenham despertos. Eu quero que vocês estejam preparados. E é isso aqui que emerge desse texto. Vamos ver o 7. Então, o noivo chegou, né? No 6, versículo 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Irmãos, esse e fechou-se a porta são palavras de Jesus que fazem a gente tremer. E ele continua. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Como é que Jesus conclui? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo, o reino dos céus vai ser semelhante, e aí ele conta essa história. O objetivo de Jesus é uma exortação prática e, num certo sentido, ética, para os discípulos. Qual é a grande lição? Ele fala no versículo 13, vigiem. E aí aqui uma nota pessoal, tá? Irmãos, se você não percebeu que eu sou uma pessoa muito chata, você vai perceber em breve. Mas há alguns anos atrás eu era ainda muito mais chato. Quando eu conheci o calvinismo, sabe aquele calvinista de internet que briga com todo mundo e tá o tempo todo falando sobre eleição, essas coisas? Era eu. E aí eu ficava assim, que papo é esse de vigiem, falando para os nossos outros irmãos, né? Porque eles falam, vigie, irmão. E eu, que vigie? Jesus já salvou a gente. A gente é eleito. Ele vai cuidar da gente se a gente vigiar ou não. Até que eu virei uma chave e percebi que, primeiro, essa é uma leitura muito boba e é equivocada da Escritura. E aí você vê na boca do próprio Jesus essa palavra de advertência que, irmãos, eu acho que a gente esquece. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, na vida de vocês, enquanto vocês estiverem vivendo o reino, enquanto vocês estiverem caminhando, assumam uma postura de vigilância. Por quê? Porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É o próprio Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, para você e para mim hoje, vivam se relacionando comigo e com o mundo como pessoas que sabem que a qualquer momento a festa vai começar. E se você não estiver preparado para a festa começar, o que acontece? Você fica fora. Percebe, irmãos? Então, com isso, eu estou dizendo para você que aquela doutrina de que a gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque a nossa salvação depende do nosso desempenho pessoal? Não, claro que não. Inclusive, eu imagino que os nossos irmãos que leem a Bíblia assim, eles devem sofrer muito, porque você está numa posição de muita insegurança, né? Se a sua salvação depende se você está indo bem naquele dia ou não, naquela semana ou não, é muito frágil porque você conhece sua própria natureza, eu conheço a minha, a gente é pecador. Mas o fato é,
Na outra ponta, diametralmente oposta a essa compreensão, está a ideia de que, assim, caramba, irmãos, a gente está vendo uma coisa muito séria. Deixa eu tentar explicar para você. Quando a gente fica vindo para a igreja, e quando a gente canta, e quando a gente pensa assim, ano que vem vai ter eleição de presbítero, depois vai ter de pastor, e a igreja... pode dar uma sensação para nós que... Ai, o que eu estou querendo dizer? É que... Sabe aquele cristianismo morno? Que assim, a gente vai fazendo as mesmas coisas sempre, porque é sempre do mesmo jeito, e foi sempre assim até agora, também vai continuar assim, e a gente vai levando, porque a gente sabe que assim, eu ainda tenho 20 anos, 30 anos para viver, e a gente vai empurrando as coisas com a barriga. Isso que eu estou querendo dizer. O que Jesus quer imprimir na gente é uma expectativa apocalíptica que é todas as gerações que viveram desde que Jesus partiu até hoje, todos nós estamos circunscritos nessa noção. Meu irmão, irmã, a realidade concreta e material, apesar da gente não enxergar isso com clareza, é a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. E é tão verdade isso hoje quanto foi quando ele falou, e se Jesus demorar mais 20 mil anos para voltar, ainda assim, essa nossa compreensão que demora, que a gente tem muito tempo, isso está completamente equivocado. Porque Jesus está dizendo, com que base vocês acham que isso vai se retardar? Você não sabe. Então vigie. E aí eu acho que isso traz para você e para mim uma responsabilidade da gente responder ativamente a esse chamado de Jesus. Como? Como é que está a sua vida, meu irmão? Minha irmã? Como você está vivendo de verdade? E com isso eu não estou falando assim apenas, né? Você está lendo a Bíblia, não está? Você está orando, não está? Não é isso que eu estou querendo chamar a sua mente a pensar. É mais profundo que isso. Cara, você está vivendo uma vida que realmente é embebida dessa noção de urgência? Aqui na igreja, o irmão Paulo me inspira a isso, porque ele está sempre falando sobre pregar o evangelho para as pessoas e falando sobre isso, né? De falar e ver as pessoas tendo a vida transformada. Sabe, irmãos, eu não sei, peço uma palavra e falem se eu estiver equivocado, mas eu tenho uma certa sensação que teve uma época da igreja, enquanto eu estava vivo, que a gente tinha essa palavra mais viva no nosso coração, sabe? Essa ideia que, tipo assim, a gente se converte e a gente quer falar para nossa família de forma muito intensa, porque qualquer hora é hora, e a gente tem essa noção assim de que, tipo, a qualquer momento meu Senhor pode voltar mesmo, e tudo acabar. E aí, isso coloca em perspectiva todos os nossos planos, né? Como é que hoje você está vivendo a sua vida? O Endo está aqui, ontem chegou a notícia que ele se aposentou, né? Se aposentar é bom ou é ruim, irmãos? Oi? Se aposentar é bom. A gente estava até falando sobre isso ontem, né? As esposas nem sempre acham isso quando os maridos se aposentam. Mas o fato é que, para nós, a aposentadoria é uma coisa boa. Mas por que é bom? Se a resposta é porque agora a gente pode deitar, ver TV e esperar a vida acabar, isso mostra que esse tipo de mensagem está nos escapando. Você entende? Às vezes o que a gente quer... E aí eu via cristãos falando isso e até hoje tem muito cristão que pensa assim. Cara, eu queria acertar um investimento, porque se eu acertasse o investimento, eu ia ter muito dinheiro, esse dinheiro ia ficar rendendo para mim, eu ia poder ter uma vida tranquila, aí eu passeio, fico com meus filhos, com meus netos e vou levando a vida até ir para o céu. Meu irmão, Jesus está dizendo aqui o contrário disso. A noção sempre foi, eu e você estamos em missão, o tempo todo. Que missão é essa? Reverberar o reino de Deus. Como a gente faz isso? Às vezes é falando, às vezes é agindo, às vezes é estando aqui, mas o fato é, Jesus não te deu uma grande colônia de férias. O grande objetivo da gente não é resolver a nossa vida e depois viver para nós mesmos. Pelo contrário, Jesus está falando, olha, tem uma realidade maior por trás disso. Maior do que nossos trabalhos, nossas famílias, nossa igreja. Para além disso, a gente vive num embate cósmico que tem a ver com o fim de todas as coisas. E a igreja está envolvida nisso. A igreja está imersa nisso. Então, meu irmão, minha irmã, como é que está a sua vida? Essa noção de Jesus, essa mensagem de Jesus que é, seja vigilante, está fazendo diferença no seu dia a dia? Você lembra disso?
ou você dormiu e está com pouco óleo? Ainda tem uma noção aqui que é muito importante, né? Por que as virgens não entram na festa de casamento? O motivo mais próximo é porque elas estavam sem óleo. Mas o motivo real não é esse. E está no texto. Qual é? Não é isso ainda. Também, mas tem uma coisa mais importante que aparece aqui. Hã? Não, não é nada disso. Tudo isso é o motivo mais, assim, da superfície. Tem um motivo mais profundo. Qual é? Oi? Em verdade eu lhes digo, eu não conheço vocês. Então, o acesso à festa se dá através do conhecimento pessoal com o noivo. O noivo fala, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Isso é importante e eu ressaltei isso porque a gente vai ver daqui a pouco. Jesus está na primeira parábola. A primeira que ele usa é para enfatizar a urgência. Ele está falando, não vivam de qualquer jeito, porque a qualquer momento o noivo pode voltar. Olha a segunda. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Como é que continua? Como continua essa parábola? Beleza. A um ele deu 5. Primeiro, o que é um talento? Nesse contexto. O que é um talento? Não é um chocolate. Essa a gente já pode tirar de frente. Pode falar. O talento é uma unidade de medida. É isso que está escrito aqui? Não assim. Talento é uma moeda? Talento é alguma coisa que você pode ir no Faustão e demonstrar em 30 segundos e se for bom você vai para a próxima fase? Nesse contexto aqui? Não, não é isso. O pastor Alfredo deu o início da resposta, é uma unidade de medida. Um talento é uma unidade de medida. Mas nesse contexto, é quase uma metonímia, irmãos. A gente pega uma medida pega uma unidade de medida, de volume, e reverte em dinheiro. Um talento, se não me falha a memória, são 17 mil denários. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que é isso. O fato é, um trabalhador normal, para conseguir um talento, era algo em torno de 10 a 15 anos de trabalho. Essa é a ideia. No salário mínimo. Então, se uma pessoa ganhasse o salário mínimo, esse valor é o valor de 10 a 15 anos de trabalho. Então, o dono da casa se ausenta do país, vai para muito longe. Ele tem 3 trabalhadores, um recebe 5. E aí? 2 e 1. Mas tem um detalhe no versículo 15. Está escrito, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, olha o que o texto... Irmãos, olha o que Jesus está dizendo, olha essa parábola. Um chefe da casa vai viajar para um local muito longe. Ele vai pegar uma parte do que ele tem e vai confiar àqueles homens, de acordo com a capacidade deles. O que isso significa? Espera-se um tipo de agência. Porque se a sua capacidade é um fator importante nessa história, se espera que você coloque a sua capacidade em marcha. Você concorda? Então, ele olha para um e esse daqui tem a capacidade de desenvolver muito. Ele dá 5. Esse tem menos, o outro tem menos. O fato é, todos receberam talentos. E aí? Hã? Até agora a gente tem 2 que trabalharam bem. Eles foram negociar. Negociando, eles dobraram. O que tinha 5 dobrou, ficou com 10. O que tinha 2 dobrou, ficou com 4. E o terceiro? Ele enterrou o dinheiro. E aí, irmãos, olha o versículo 19. Quais são as primeiras palavras dele? Depois de muito tempo. Jesus está enfatizando de novo uma parábola depois que envolve uma passagem de tempo bastante significativa. E, irmãos, a gente lê muito rápido essas parábolas. Mas pensa bem, o dono da casa, o patrão viajou, distribuiu os bens.
Na primeira semana, tá todo mundo nervoso, não tá? Vamos trabalhar. Ele pode voltar. E aí passa o primeiro mês. E aí passa o primeiro ano. E aí pode passar a primeira década. Quando chega no final da primeira década, a sensação dos que são meio vagabundos é: ele não vai voltar mais. Quem sabe se ele está vivo? A gente não sabe nem o que vai acontecer. Já passou tanto tempo desse jeito que é muito provável que passe ainda muito mais tempo do mesmo jeito que está até agora, não é? E aí acontece num dia o quê? O Senhor volta. E aí, mais uma vez, a gente tem um texto terrível. Jesus diz, voltando, ele fez um ajuste de contas com eles. O chefe da casa voltou e falou assim, agora está na hora da gente conversar. Eu entreguei para vocês algo e agora eu quero a retribuição. O que tinha 5, entrega os 10. O que tinha 2, entrega 4. E eles ouvem, respectivamente, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Aqui eu quero fazer um parêntese, certo, irmãos? Esse é um texto que para mim é muito precioso. Por quê? Vocês percebem que, apesar de ter um elemento de capacidade, nenhum deles trabalhou pelos talentos? O chefe da casa entregou e falou assim, eu estou dando para vocês. Multipliquem isso. O que recebeu 5, entregou mais 5, mas assim, os primeiros 5 ele recebeu de graça, você entende? Os 2 também. O que eu quero dizer para vocês? No fim, quem trabalhou bem, escutou a mesmíssima mensagem. O Senhor falou, muito bem, você é um servo bom e fiel. Por quê? Quando tinha pouco, você foi fiel no pouco. E agora tem muito. E agora, estando no muito, eu vou colocar você sobre esse muito. Venha e se alegre comigo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Meu Deus do céu, isso aqui me dá doença. Vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem nesse sentido. Irmãos, algumas pessoas entre nós receberam muitos talentos. Não é assim? Não tem gente... Você pega, por exemplo, o Billy Graham. Claramente aquele homem recebeu um talento diferente do que todo mundo... E talento agora no sentido de habilidade, né? Diferente do que a maioria dos cristãos recebem. Deus deu a ele algo. Quando Deus vai requerer dele aquilo que ele deu, você concorda que o Senhor vai requerer de Billy Graham na medida da capacidade que foi dada a ele? E que Deus não vai esperar de você que você enche um estádio, que é o que ele fazia? Você entende isso? Mas você entende isso de verdade? Você entende que aqui na igreja, cada um de nós temos atribuições e talentos que a gente recebe de Deus, que são diferentes uns dos outros? E aí, quando a gente se compara uns com os outros, a gente pensa assim, fulano de tal é mais crente do que eu e Deus o ama mais. Por quê? Porque ele trabalha melhor, ele tem mais frutos. Mas você percebe que essa parábola mostra exatamente o contrário? Todos eles ouvem, servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco e agora vocês estão no muito. Venham para a minha alegria. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós recebemos algo do Senhor. Todos. Uns mais, outros menos. Um numa área, outros noutra. A questão é, Deus espera de você que com aquilo que você recebeu, você esteja multiplicando para o reino. E aqui, irmãos, talvez a gente devesse olhar para isso daqui quando a gente está recebendo pessoas para a igreja. Quando a gente vai apresentar as pessoas aqui, a gente devia lembrar isso daqui. Porque quando você quer ser membro da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, espera-se que com isso você esteja querendo dizer que eu quero fazer parte da Igreja do Senhor. E quem faz parte da Igreja do Senhor, recebe do Senhor trabalho. Sempre. Todos nós. Meu irmão, eu amo muito você. Mas se você estiver hoje sem fazer nada para o reino, você está em franca desobediência ao Senhor do reino, ao dono da igreja. E eu não estou dizendo aqui que isso significa que você tem que ser diácono, ou necessariamente ser do ministério de teatro da igreja. Não é isso. Eu estou dizendo você recebeu talentos de Deus, no sentido de capacidades. O Senhor espera que você desenvolva essas capacidades para o reino do Senhor. Por quê? O que vai acontecer? Vai ter um dia
que a gente vai estar diante do dono da casa. E o que ele vai perguntar para a gente? Paulo, beleza, você chegou aqui, massa. E aí? O Alfredo profetiza até uns 100 anos, mais ou menos, do irmão Paulo viver, né? Com esses 120 anos que você viveu, o que você fez? O que você fez? Você concorda? Tem uma frase do John Piper que, sinceramente, eu acho que a gente devia colocar mais vezes na igreja, que é: o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tudo isso vai ser uma ótima ferramenta no juízo final para mostrar que você tinha tempo para orar. E que você tinha tempo de ler a Bíblia. E que você tinha tempo de falar de Jesus para alguém. A questão é, quando você chegar lá, se eu morrer ano que vem, vou ter 36 anos. Ou se eu viver até 100, viver 100 anos. Um dia Jesus vai falar assim: Rafael, e aí? O que é que você fez com o tempo que eu dei para você, vivendo sobre essa noção do reino? O que você fez? Irmão, o que eu vou falar? O que você vai falar? É isso que essa parábola aqui inspira para nós. E aí, irmãos, de novo, se a gente entender mal essa parábola, a gente vai entender, bem, para que Deus me ame, para que Deus me salve, eu tenho que fazer muita coisa para Ele. Não é o caso. Não é isso que Jesus está ensinando. Você não é salvo, você não é amado por Deus porque você trabalha. Mas, uma vez que você foi amado, espera-se de você agora trabalhe no reino. E aí, você pode chegar lá e dizer assim: Senhor, o Senhor me deu 5. Está aqui outros mais 5. E aí você escuta do Senhor: você foi um servo bom, um servo fiel. Bem. Você pode ter recebido 2. E ter entregue 2. O que Deus vai falar? Mesma coisa. Você foi um servo bom e fiel. Olha que incrível. Aqui, Jesus não coloca ênfase na capacidade, né? Ele não fala assim: muito bem, você foi um servo bom e esperto. Você foi um servo bom e, assim, habilidoso. Não. Ele fala: você foi bom e fiel. Porque quando tinha pouco, com esse pouco, você foi fiel. Agora tem muito. Vem e vamos ser felizes. Aí é a aposentadoria de verdade, tá, Enio? Começou a sombra da aposentadoria, mas ainda vai chegar a aposentadoria de verdade. Só que tem mais um personagem, né? E aí ele fala assim: eu sabia que você era mau. No sentido de, eu sabia que você era duro. E eu fiquei com medo. E aí o que eu fiz? Eu escondi. Está aqui de volta. Em outras palavras, eu não fiz nada. E aí, a esmagadora maioria dos comentaristas concorda que essa descrição que ele faz, assim, o Senhor era um homem... Deixa eu ler exatamente, né? Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Essa descrição está na boca do servo mau. Mas ela não condiz tão bem assim com o servo, ou melhor, com o dono da casa. Era mais uma desculpa, do tipo assim: eu tive medo de errar, então eu não fiz nada. Em outras palavras, foi isso que ele falou. E aí, o que ele escuta é: você foi um servo mau e preguiçoso. Você devia ter pelo menos dado aos banqueiros, porque eles iam render os juros e ia ter recebido corrigido, né? E aí Jesus diz... Incrível, né, irmãos? Uma pergunta: quem foi que mais falou de inferno na Bíblia? Aonde mais aparece o inferno? Nos evangelhos e na boca de Jesus. Quem mais ama é quem mais fala de inferno. Ele diz, versículo 30, quanto ao servo inútil. Ô, irmãos, você está entendendo que um dia você vai estar diante de Deus? E aí você vai ter que dar conta a Deus do dia de hoje. Hoje. O que você fez hoje? O que você fez essa semana? O que você fez esse ano para o reino? Servo inútil. Eu fico pensando, será que deve ter coisa pior do que ouvir de Deus isso? Você foi inútil, não serviu para nada. Você não fez nada com o que eu te dei. E Jesus continua: lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeira parábola. Olha a progressão. A primeira falava só da urgência. Vai ser a qualquer momento, então vigiem. A segunda fala: vai ser a qualquer momento, vigiem e trabalhem. E a gente vai para a última, que não é uma parábola. Aqui é o discurso mais contundente de Jesus nesse trecho. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. E aí?
que ele diz para quem está à direita? Venham, vocês são benditos, vocês vão participar do reino agora. Por quê? Por que vocês vão participar do reino? E aqui não é nem por quê, qual é a marca que faz com que eles participem? O que Jesus fala? Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram algo para beber. E ele continua, né? Eu estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram. O que eles vão responder? Jesus, nunca vi o Senhor. Nunca vi. A gente nunca deu água para o Senhor, a gente nunca deu comida para o Senhor, a gente nunca te visitou. O que Jesus responde, irmãos? Cara, quando vocês fizeram isso a um dos meus irmãos, vocês estavam fazendo para mim. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor do Senhor Jesus Cristo que está aqui hoje conosco, você já viu Jesus corporalmente? Você já encontrou com Jesus? Não. Mas o que Jesus está dizendo é, vai chegar um tempo que eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou vir com os meus anjos e eu vou me assentar num trono de glória. Quando esse momento chegar, eu vou dividir a humanidade inteira em dois grupos. O primeiro é essa descrição. Qual é o segundo? Os que estão à esquerda, os cabritos. Vocês afastem-se de mim, olha as palavras, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Qual é a resposta deles? Jesus, a gente não sabia que o senhor estava com fome. A gente não sabia que o senhor estava com sede. Quando é que isso aconteceu? Qual é a resposta de Jesus, irmãos? Quando vocês deixam de fazer isso, a um desses mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E estes irão... Olha como é que acaba. Aqui acabou o discurso de Jesus. Jesus não vai mais falar no Evangelho, certo? Ele vai dar pequenos fragmentos de discurso. Mas esse foi o último sermão de Jesus. A última grande coisa que Jesus falou. Termina com esse versículo. E estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Sabe, meus irmãos, agora vem a parte mais para nós, né? Eu não sei. Eu queria muito, faz tempo que eu falo isso, e eu sei que é pecado, certo? Eu sei que está errado o que eu vou falar agora, mas eu sinto no meu coração que eu queria 1 hora por semana com Jesus, eu vendo Jesus, sabe? Eu queria assim, Jesus me desse sexta-feira, 2 da tarde, eu e ele naquela salinha ali, porque eu queria perguntar um monte de coisa que eu não consigo chegar à resposta sozinho. E é claro que isso está errado, porque Jesus disse, eu vou deixar com vocês algo muito melhor, que é o meu espírito, e se eu não tenho essa resposta clara ainda, é porque eu não preciso ter. Mas eu tenho vontade de perguntar assim, Jesus, a igreja está piorando? A gente está ficando pior? Sabe por quê, irmãos? Eu fico pensando assim, quanto da nossa energia, como igreja, como povo de Deus, a gente gasta de fato fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Quando a gente vai pensar numa programação, a gente pensa essa programação no sentido de cumprir a missão de Deus? Ou a gente, às vezes, gasta tempo, energia, dinheiro, recursos, pessoas, fazendo coisas que são para nós mesmos? Sabe, e aí eu vou dizer, por favor, não me entendam mal, de verdade. Sábado agora, depois de amanhã, vai ser aniversário da SAF. E aí me chamaram para pregar. Irmãos, eu sou totalmente a favor da gente comemorar aniversário. Vocês sabem que eu sou de festa, já falei isso. Acho que festa, Deus é um Deus de festa. Mas você concorda comigo que as nossas festas não podem ser só festa assim? Tipo, vamos só tomar guaraná e comer um bolo e ir para casa depois? Quando a gente faz um louvorzão, quando a gente faz um acampamento, não pode ser só pra gente, assim, só pra gente passar o tempo, só pra gente falar sobre as mesmas. Às vezes eu tenho essa impressão, sabe? Caramba, não te dá aflição, não? A gente fala sobre esses textos desde que o mundo é mundo. A gente está falando das mesmas coisas sempre. Mesmas coisas. E aí a pergunta é, nós, como Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha,
A gente está alimentando os que estão com fome, visitando os que estão presos, cuidando dos que estão doentes. A gente faz isso? E aqui eu não estou querendo colocar um julgamento, não. Está dizendo assim, eu estou olhando de fora para vocês, estou dizendo que vocês não fazem isso. Não, meus irmãos, estou perguntando eu mesmo. Assim. Se eu chegar lá no céu e eu encontrar o Senhor, ele fala assim, e aí, Rafael? Pô, será que tinha gente com fome em São Paulo? Será que a cidade de São Paulo tem gente com sede? Quantas vezes você visitou alguém que estava preso? Sabe, irmãos, eu fico pensando, aí eu conheço alguns de vocês, eu sei que vocês fazem isso, mas quantas vezes, ou qual foi a última vez que você visitou alguém que não pode vir para a igreja, mas que estava aqui no nosso meio? Porque um dia, Deus queira que não, mas pode ser que um dia você não possa mais vir à igreja, porque você está doente. E aí, você vai sentir muita falta da igreja. E você vai querer muito que os irmãos estejam lá com você. E quando você for visitado, você vai explodir de alegria porque seus irmãos estão com você. Ótimo. Qual foi a última vez que você foi à visita? Porque, irmãos, de novo, quando você lê a Bíblia inteira, você vê trechos como a igreja ouvindo de Jesus assim, sem vocês saberem, vocês hospedaram anjos. Que é uma noção que eu acredito que é exatamente o que está escrito na Bíblia. Se não me engano, é em Hebreus. Pratiquem a hospitalidade, porque às vezes vocês receberam anjos sem vocês nem saberem. E aí, abrindo o coração, eu creio misticamente nisso mesmo, tá? Eu acho que às vezes a gente está vivendo no mundo e às vezes Jesus está muito mais presente no mundo do que a gente consegue perceber. Só que a nossa vida está muito ao redor de nós mesmos, sabe? De novo. Tipo assim, sobrou um dinheiro. O que você faz com o dinheiro que sobrou? Sobrou um tempo. O que você faz com o tempo que sobrou? Eu não sei se a gente tem essa urgência que Jesus imprime no trecho todo, sabe? Porque eu vou repetir, já falei isso 1000 vezes. Irmãos, eu não quero vir aqui ficar falando dessas coisas. Eu não tenho vontade de falar disso. A vontade que eu tenho é de falar do filho pródigo todo domingo. Não é legal? O filho pródigo vai embora, aí o pai recebe de volta, e a gente tem vontade de chorar, porque, pô, Deus abraça a gente de novo. É muito legal. Mas quem está falando é Jesus. E Jesus fala para você e fala para mim também. Fala assim, cara, acorda. A qualquer momento eu vou voltar. E se requer de você vigilância, você esteja atento. E se requer de você trabalho, de fato. Vou mostrar a última vez. A primeira parábola, só vigilância. A segunda, vigilância e um pouco de trabalho. A última é só trabalho. A ideia de que, cara, Jesus deixa muito claro. O que a gente faz então, Jesus? O que são esses 5 talentos? Às vezes é meio nebuloso, né? Jesus deixa claríssimo. Quem está com fome, você vai lá e dá comida. Quem está com sede, você vai lá e dá bebida. Quem está precisando de cuidado, de auxílio, você vai lá e cuida e dá auxílio. Por quê? Porque quando você faz isso, você está fazendo para mim. E o que é pior, quando você não faz isso, você não faz para mim. Então, assim, irmãos, não é legal dizer que a gente é, assim, sei lá, terceira maior igreja do presbitério? Não é legal? A gente fica assim, caramba, massa, né? Bonilha é legal, né? Pô, a gente trocou o piso, legal, né? Trocamos o piso. Daqui a 20 anos, caramba, o pastor Alfredo vem voando lá para começar o púlpito aqui, tem umas fumaças. Legal, né? A pergunta que eu faço é, o que isso serve para Jesus, assim, sabe? Quando a gente estiver, e aqui, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu não sou contra trocar o piso, tá? Eu quero que a igreja melhore, eu acho que a gente tem que trocar o piso mesmo. E se puder melhorar ainda mais, a gente vai melhorar ainda mais. O problema não está aí. Onde é que está o problema? É que não pode ser só isso, irmãos. Se for só isso, se a gente viver só para isso, sabe no que a gente se transformou? Na Igreja Católica Apostólica Romana, que construiu uma basílica inteira de ouro. Que, na minha opinião, deve dar ânsia em Deus. Porque eu fico pensando que Deus não imaginou, quando Ele criou sua igreja e morreu por nós, que a gente ia juntar milhões e milhões de, sei lá, euros, dólares e reais para construir uma basílica de ouro. Quando tem gente que não tem saneamento básico, irmãos. Gente está dormindo com um rato. E tem ou não tem? Aqui, em Natal a gente não tinha isso, né? Mas aqui em São Paulo, irmãos, a gente está em 2024. Se você lembra bem do seu colégio, você estudou uma coisa chamada máquina térmica, que é o exemplo mais básico de funcionamento de uma máquina, que entra energia e qual é o resultado? Trabalho e calor. Como é que
num mundo em que as máquinas funcionam jogando calor fora, tem gente que morre de frio. Como é que essa conta fecha? Pelo amor de Deus, me explique. Para o metrô funcionar, para um ar-condicionado funcionar, para qualquer coisa funcionar, sobra calor. A gente está na cidade, na quinta maior cidade do mundo, maior cidade da América Latina. E tem gente que morre de frio. Com 6 mil igrejas. Como é que pode? É por isso que eu estou falando. Para que serve nós sermos o maior grupo demográfico religioso do Brasil daqui a 10 anos? Que é as projeções, né? Irmãos, daqui a 20, 30 anos, se continuar desse jeito, mais da metade dos brasileiros vão ser evangélicos. Olha que loucura. E como é que nesse cenário 60 mil pessoas por ano morrem de morte matada, tá? Assassinato, arma de fogo, arma branca. Como é que pode isso, irmãos? Eu tenho medo, e eu falo por mim, eu tenho medo de chegar no céu e Deus falar assim, Rafael, o que você estava fazendo? Você achava que era isso que tinha que fazer? Será que não tinha mais? Será que a gente não está colocando energia errada? Então assim, irmãos, hoje é um convite para mim e para você, para a gente olhar de novo para nós mesmos, sabe? Olhar para nós mesmos, individualmente, porque assim, também é muito fácil colocar isso na igreja, né? Porque, sendo pastor, o Alfredo tem muito para falar sobre isso também. Tanta gente chega assim e fala, pastor, a igreja não presta, a igreja não faz nada, não sei o que e tal. Aí você faz a pergunta mais simples do mundo, certo? Irmão, beleza, o que você está fazendo e qual é a sua sugestão concreta para a gente melhorar? A pessoa também não faz nada e não tem sugestão nenhuma. Então, é fácil a gente ficar diluído na igreja. Minha pergunta é, como é que está a sua vida, meu irmão? O que é que hoje você está fazendo para cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer? Porque, e eu vou acabar com isso, né? Falei demais. Pense bem, o dono dos céus e da terra veio para cá, morreu, ressuscitou para que a gente não morra eternamente. Ele falou assim, eu quero que vocês façam uma coisa só. Beleza. E se a gente não faz nem isso, irmãos? Para que a gente serve? E aí volta para o Sermão do Monte, né? Jesus fala assim, se o sal deixar de ser salgado, se a luz for escura, serve para quê? Não, para nada. Às vezes eu penso, sabe Amós? Israel estava uma desgraça, como quase sempre teve, né? E aí Deus fala, eu preferia que vocês não fizessem nenhum culto. Tem noção disso? Deus fala, era melhor que vocês nem se reunissem para cultuar. Porque quando vocês se reúnem para cultuar, vocês aumentam a iniquidade de vocês. Que é a mesma ideia, se você acha que isso é só do Antigo Testamento, a mesma ideia retornada em Coríntios. Paulo fala, eu não consigo elogiar vocês nisso, porque quando vocês se reúnem para o pior. Por quê? Uns comem, os outros ficam com fome. Uns ficam embriagados, os outros nem chegam para a ceia. Então ele está falando, o culto torna vocês piores. Então eu fico pensando assim, será que era melhor a gente fechar a igreja e voltar a aprender quem Jesus é e começar a fazer as coisas direito? Não sei, irmãos. Por isso que vou acabar com isso. Sabe aquela ideia da salinha com Jesus? Eu queria que Jesus dissesse assim para mim, Rafael, você é... Tipo assim, você é muito extremista. Você é exagerado demais. As coisas estão muito melhores do que elas parecem. Eu realmente quero, irmãos, por favor, eu vou te dar uma semana para você fazer isso, tá? Me mostra que eu estou errado. Porque eu quero estar errado. Eu quero que a gente esteja acertando. Eu quero muito que Deus olhe para a gente e fale assim, vocês foram servos bons, vocês foram servos fiéis. Eu quero ouvir isso de Jesus. E eu quero que a gente esteja acertando. Mas não me parece que está sendo o caso, irmãos. Não me parece. Eu tenho medo da gente chegar diante do Senhor e Ele falar assim, eu coloquei tantas oportunidades diante de vocês. Tinha tanta coisa que vocês podiam ter feito. E vocês ficaram fazendo umas coisas que não tinha nada a ver com aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Então, irmãos, eu me colocando junto com vocês, é uma noite para a gente pedir a Deus misericórdia, implorar a Deus assim, falar, Senhor, não nos deixa viver uma vida que está dissociada daquilo que o Senhor quer para a gente. Eu oro direto isso, falo, Deus, eu não quero errar. Eu não quero errar. Vocês não sabem o medo que dá estar aqui. Porque é fácil falar também aqui, né? Fico falando. Mas e se eu estiver errado? Se eu estiver errando também? Muito. Então eu falo assim, Deus, pelo amor do Senhor, me tira do púlpito, me coloque em qualquer lugar, mas que pelo menos eu acerte. Pelo menos eu faça aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque
não me importa ser 2 vezes mais rico que o Elon Musk e chegar diante de Deus e ele falar assim, cara, você estava do lado errado, você estava fazendo errado. Porque, irmãos, a parte positiva dessa história toda é, se você ler a Escritura inteira, você não vai achar Deus mandando a gente fazer isso assim, a troco de nada. O que eu quero dizer? Jesus é tão bom, que ele sempre disse, e disse em todas essas parábolas, façam isso, trabalhem, porque eu vou recompensar cada um de vocês. Essa ideia de retribuição, de recompensa, é uma ideia bíblica. A gente está indo... Aí, olha, você vai me desculpar. Aqui, eu fico botando calça, né? Fico tentando cobrir as tatuagens que eu tenho, mas quando chegar no céu, meus irmãos, vocês vão ver. Eu vou ser o cara lá na boca do palco dos anjos tocando e eu vou estar lá na festa. Eu não vou me conter no céu, na alegria gigantesca que Jesus tem preparado para a gente. Mas até lá, a gente tem um caminho de serviço e de urgência. E eu queria relembrar isso a você hoje, a partir desse sermão do nosso Senhor. A partir de semana que vem, começa a conspiração para matar Jesus e o nosso Senhor vai ser morto. A última coisa que ele disse antes para a gente foi, vigiem. Vigiem, vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Pode ser que a gente nem se encontre na SAF sábado. Pode ser que Jesus volte amanhã. E se ele voltar amanhã, meus irmãos, todo mundo vai estar na aposentadoria eterna. E aí, lá não tem INSS, amém? Não tem. O Senhor vai cuidar da gente para sempre. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um déspota, o Senhor não é um tirano. Essa palavra, ela não serve para nos maltratar, Senhor. Ela não serve para nos humilhar no sentido negativo, mas ela serve para nos lembrar que nós temos uma tarefa, Senhor. Que nós estamos envolvidos numa missão que é maior do que nós mesmos, que é mais importante do que nós mesmos. E obrigado pela oportunidade de recomeçar de novo, Pai. Que o Senhor faça com que a nossa igreja seja uma igreja, Senhor, extremamente útil para o Teu reino, Pai. E que isso nem precisa aparecer para os homens, Pai. A gente não precisa crescer, a gente não precisa ficar mais rico, mas que o Senhor, por favor, nos ajude a cooperar com o Senhor, transformando vidas, Pai. Fazendo com que as dores desse mundo sejam menores, porque nós somos as Tuas mãos e os Teus pés aqui, Pai. Que onde quer que a gente vá, nós possamos ser o Senhor indo. E onde quer que a gente vá, a gente leve o reino de Jesus Cristo, Pai. Por favor, Senhor, nos livra de uma vida fútil, uma vida vã, uma vida vazia, mas que nós sejamos todos, Pai, servos bons e fiéis, e que a gente se encontre, Deus, naquela alegria eterna e incontida que o Senhor está preparando para nós, Pai. Sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.